Então, existe uma forma aqui, gente, como eu mencionei para vocês, da gente estimular uma sequência de pontos para aliviar, para trabalhar várias situações, ó. Então, vou mostrar para vocês. Olha o que acontece, gente, ó. Se a gente vai estimular os nossos pés, nós podemos... Tem gente que pergunta, tem que começar pelo ponto da coluna? Eu recomendo que comece pelo ponto da coluna. Porque quando você mexe aqui na coluna, no ponto reflexo da coluna, você já está mexendo com o organismo todo por causa dessas transmissões do sistema nervoso, né? Porém, alguns gostam, aprenderam reflexoterapia já, de começar por uma área chamada plexo solar ou plexo celíaco, que é uma área aqui do sistema nervoso. Ju, mas aí não é a suprarrenal que você falou, né, da ansiedade, do alívio de dores, né? Mas esse ponto, na verdade, é uma área um pouquinho maior, que fica aqui, ó, projetadinho para cima, tá? Quando a gente faz esse tipo de movimento aqui, ó, a gente já está atingindo ele, e também um local chamado nervo vago. Nervo vago a gente ativa desde o tronco cerebral, a gente já está ativando esse nervo vago, essa região aqui também, a gente também está ativando. O que seria isso, né? O mecanismo do simpático e parasimpático é muito importante que a gente pense nisso na hora que a gente quer equilibrar o estresse, que são mecanismos naturais do nosso corpo, que quando em desequilíbrio, ou a pessoa está no estado de alerta, né, ela não está conseguindo aproveitar, por exemplo, estados de relaxamento, os órgãos, as estruturas estão sofrendo com isso também, porque depende desses comandos, desse mecanismo. Então, quando a gente estimula, ó, toda a área da coluna, toda essa lateral aqui, a gente já começou, e a parte molinha também, aqui da paralela ao ponto da coluna, a gente já começou a trabalhar simpático, e quando vem aqui, ó, nessa área aqui, simpático e parasimpático, que é esse mecanismo. Aí aquele nível de estresse, ele começa a diminuir. O que você pode vir aqui fazer também? Lembrar que todo ponto aqui relacionado aos dedinhos está conectado com cabeça e pescoço, né? Então, quando a gente faz isso aqui, ó, a gente também vai estar reduzindo esse estresse que tem impacto lá nas emoções e vai gerar aquela calma na emoção, né? Que tá descompensada. A gente também começa a trabalhar aqui, ó, tanto fisicamente relaxando a musculatura do pescoço, essa área aqui, como a gente também tá começando a reduzir ansiedades com esses estímulos aqui. Quando a gente estimula esse dedo aqui, a gente vai estar passando, ó, desde do equilíbrio lá, do contorninho dele, de uma pontinha até a outra, você já passa por aqui, ó, tanto lá para equilíbrio de melatonina, como também a região que vai fazer o comando com a hipófise também, esse topo do hálux, né, mencionado aí para vocês, como também para redução do quê? Daquelas substâncias de dor, né, endorfina, para ser equilibrado, ocitocina, que eu mencionei. Então, não precisa gravar esses nomes, mas estes locais é importante que vocês gravem. Por quê? Porque vai ter um impacto quando vier para cá, ó, o suprarrenal, vai ter um impacto na melhora da ansiedade, da sensação de agitação aqui no peito, né? Do medo, aquele estado de vigilância, de alerta, consequentemente vai dormir melhor, porque trabalhou também, trabalha em volta, ao redor, em cima da unha também, ao redor da unha, todos os dedinhos, as pontinhas, sabe, dos dedos também. Se passou por aqui, ó, também vai estar reduzindo o estado de descontrole, irritação com coisinhas, sabe, incômodos. Vai estar sendo reduzido isso também, quando a gente começa a se incomodar. E a gente tem, às vezes, um motivo, né? E tá se incomodando com várias coisinhas. Se a gente não faz isso, o que vai acontecer? Vem para o corpo e começa a acontecer o que no corpo? Os sintomas. Então, Ju, mas aqui não é a área do nariz? Aqui, ó, a área dos seios, né? Seios paranasais. Aqui a gente tem uma área do nariz também, ó. Sim. Então, também vai estar prevenindo o quê? Vai estar prevenindo congestão, por exemplo, nasal.
Então, percebe? Tá tudo interligado. Não tem como separar essa parte do físico e do emocional. Na Reflexo tem dois caminhos para você ir ali. Quando a gente divide, né? Dividir fica mais fácil. Tem aquele canal do Rogério, do Anatomia Fácil, eu acho bem interessante essa frase que ele fala assim, que ele ensina anatomia dividindo. Então, vai ensinar um músculo, né, ali, ele divide o músculo para ensinar, naquele pedacinho, dividir. A pessoa consegue memorizar. Então, na Reflexo, a gente dividia assim, ó, tem dois caminhos. Tem o caminho do lado físico e emocional. A gente estimula um, vai estar estimulando o outro. Só que as pessoas chegam com situações, ou ela vai falar o problema físico, ou ela vai falar o problema emocional. E uma vez que você sabe ali o ponto, você vai estar impactando nesse problema físico e nesse problema emocional. Então, por exemplo, tá com congestão nasal. A gente já sabe que aquelas áreas também estão relacionadas com irritabilidades no emocional. Por exemplo, essas áreas aqui, ó. Essa parte mais gordinha aqui do dedo. Então, às vezes, ó, essa parte aqui mais saliente no dedinho, embaixo, às vezes tá super sensível, né? Muito dolorido. Quando a gente pega ali na pessoa, a gente já sabe que a pessoa tá, ou ela tem um perfil, ou ela está mais incomodada, mais irritada com algumas coisas, né? Pode ser com pessoas, pode ser com algumas coisas que ela tá passando no dia a dia. E se ela chegou com congestão, a gente vai trabalhando ali e vai trabalhando junto o linfático. O linfático fica aqui e vai promover um descongestionar. E a gente já sabe que aquela sensação que ela está tendo, seja no trabalho, seja na casa, Maria Jussara falou, como uma sinusite, né? Aí a gente trabalhou os anti-inflamatórios, lembra? Então a gente vai ajudando a tratar a sinusite. Aí a gente já sabe que lá no trabalho, na casa, ela vai estar melhor também dessa sensação. Aí, às vezes, a gente trabalha ali, porque é o que ela trouxe, ela reclamou disso, mas isso foi impactado também. Quando ela volta, igual perguntaram, quantas vezes na semana, né? Normalmente uma vez na semana, quando a gente vai aplicar em alguém, lá no consultório, né? Ou a pessoa vai vir até a gente. Quando é em casa, quando é autoaplicação, a gente consegue, né? Pode fazer até todos os dias, não tem problema. Mas quando a gente vai marcar com um cliente assim, né? A gente marca uma vez na semana. E aí, o que vai acontecer? A pessoa vai voltar falando, poxa, eu melhorei, aquela vez eu nem falei para você, mas eu andava tão irritada, tava nervosa, tava tão incomodada com um monte de coisa, e sabe que eu saí daqui bem mais leve, menos ansiosa, melhorou a minha sinusite, e melhorou essa situação, e eu nem comentei com você. Mas por quê? Porque o ponto também traz essa relação. Então, quando a gente divide, né, a pessoa vai chegar ou com essa sensação, ou ela vai chegar falando, olha, eu procurei reflexoterapia porque eu tô irritada, eu tô incomodada com um monte de coisa, eu não tô bem, tudo me irrita, e eu preciso melhorar disso daqui. Aí a gente vai utilizar as mesmas áreas. Então, a gente previne que ela fique com, por exemplo, sinusite. Então, a pessoa ela vai chegar ou com uma queixa no físico ou com uma queixa no emocional. Então, tem tanto esse caminho, né, do sintoma que ela trouxe para você tratar a emoção, como tem o caminho de você olhar para a parte hormonal, por exemplo, que também tem impacto emocional, né? Então, percebe quantos caminhos existe na reflexoterapia para a gente tratar a emoção de uma pessoa, da nossa, né? Da nossa família. A Maria está perguntando se quando a dor é no joelho esquerdo, se faz no pé esquerdo ou nos dois. Eu oriento nos dois, sabe, Marisa? Por quê? Porque existe um desequilíbrio geral em relação a esse processo, né? De mudanças, de dificuldade em aceitar, em tolerar uma situação, sabe?
Então, como existe geral essa sensação, você fazendo no outro pé também, que não está ainda sinalizando ali no corpo uma situação, vai também prevenir. Porque uma coisa que eu também falo, né? Às vezes você tá com dor de um lado do corpo, você, para poupar aquele lado, você vai forçar o outro lado. Então, já vai prevenindo também essa situação.